Eu sempre esqueço isso. Pronto. Bom, então, vamos falar de doença renal crônica e a gente dividiu a aula nos seguintes tópicos. Definição, aspectos epidemiológicos, etiologia, estadiamento, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Bem, então, em relação à definição, né, que foi o primeiro tópico que eu coloquei, a doença renal crônica ela é definida como a presença de alterações da estrutura ou das funções do rim, com ou sem alteração da filtração glomerular, né, quer dizer, você não precisa a priori ter uma alteração da filtração glomerular por um período maior que 3 meses. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que nasce com uma malformação dos rins e do trato urinário, mesmo que ela tenha uma filtração glomerular normal, ela já é considerada uma DRC estágio 1, porque ela tem uma alteração da estrutura dos rins, né? Então, essa definição é importante. A outra coisa que é importante é esse período ser maior que 3 meses. Porque se você tiver, por exemplo, um paciente que tem uma injúria renal aguda, se ele se recuperar antes de 3 meses, você não considera uma doença renal crônica, ainda que ele tenha tido uma importante alteração da filtração glomerular. No entanto, se passados 3 meses ele não retornar a um ritmo de filtração glomerular normal, aí você vai considerá-lo como tendo um certo grau de doença renal crônica, né? Então, a definição envolve esses aspectos, né? Alteração estrutural, alteração funcional e a temporalidade, que é um período maior do que 3 meses. Em termos epidemiológicos, né, a gente tem que os dados brasileiros e latino-americanos são escassos, existe muita subnotificação e a gente sabe que a doença renal crônica, em geral, é uma doença silenciosa. Muitas vezes a gente só vai detectar um paciente com doença renal crônica em estágios mais avançados. A não ser, é claro, que você vai acompanhando aquele paciente, né? Então, às vezes, na nefrologia pediátrica, a gente tem a oportunidade de pegar, por exemplo, um paciente que tem uma malformação dos rins e do trato urinário e acompanhar desde o período neonatal. E aí a gente vai acabar conseguindo detectar precocemente qualquer mudança dessa função renal. Mas outras vezes a gente pega um paciente que já vem encaminhado com algum grau de disfunção renal sem que a gente tenha tido a oportunidade de ver como é que foi essa progressão. Então tem essa questão de ser uma doença silenciosa, de haver subnotificação. Em relação então, à prevalência, né, da doença renal crônica, né, existem alguns dados epidemiológicos, principalmente norte-americanos e europeus, que colocam um percentual importante da população como portador de doença renal crônica. Então, nesse survey aqui, que é um survey um pouco antigo, mas foi um survey muito bem feito, ele estimou que 11% da população americana adulta seja portadora de algum grau de doença renal crônica, e mais de 8 milhões têm um ritmo de filtração glomerular menor que 60, quer dizer, é muita gente, né? E outra coisa que é importante é a gente saber que no Brasil a doença renal crônica terminal tem aumentado, porque os relatos de centros dialíticos são mais fidedignos do que os relatos gerais de prevalência de doença renal crônica. Então, a gente consegue saber que pacientes em diálise têm aumentado no Brasil. E a mortalidade, né, da doença renal crônica, principalmente a doença renal crônica terminal, ela supera em números absolutos a mortalidade da maioria das neoplasias. Então, é uma doença grave, com mortalidade elevada, né? E, então tem essa importância epidemiológica grande. Bom, aqui alguns dados, né, mostrando a população geral e pacientes em diálise, né? A gente vê que tem um contingente grande de pacientes em diálise no nosso país, né? Também na região sudeste, esse contingente é bem importante se a gente considerar o total brasileiro, né? É mais da metade, o que é esperado, porque os diagnósticos são feitos, né, de uma forma mais precisa e tudo. E aqui os dados de Minas Gerais, que também são dados importantes, quer dizer, tem um número grande de pessoas em hemodiálise. Se a gente comparar a criança com adulto,
É claro que a doença renal crônica é bem menos comum nas faixas etárias pediátricas do que nos indivíduos adultos, né? Mas a gente tem uma incidência razoável dos 15 aos 19 anos, e claro que nas crianças menores, como esperado, isso seria menor, né? Mas já tem, se a gente pegar essas crianças de 0 a 4 anos, também um percentual razoável de crianças com doença renal crônica terminal. Então, quer dizer, é uma doença que vai impactar em todas as faixas etárias, né, no ciclo da vida da pessoa. Bom, em termos etiológicos, né, em termos de causa, a gente pode subdividir de acordo com o local de acometimento principal, porque a gente imagina, né, que o glomérulo é uma estrutura que envolve uma série de tipos diferentes, de porções diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter alterações vasculares que causam doença renal crônica. A principal delas é a hipertensão arterial, que geralmente vai causar doença renal crônica na idade adulta, com o passar dos anos, né? Essa hipertensão vai sendo lesando órgãos-alvo, né? Então, geralmente uma criança hipertensa não vai ter doença renal crônica, isso vai acontecer lá na frente, se essa hipertensão for primária, né? As doenças vasculares renais também podem causar doença renal crônica. As doenças glomerulares, é claro que elas são importantes causas de doença renal crônica. Então, a gente teria as doenças glomerulares primárias, né, que não tem uma causa de base, que o acometimento é primariamente renal. Aí a gente tem esclerose focal e segmentar, glomerulonefrite membranosa, membrana proliferativa, doença de Berger, né, depósito de GA, tem a doença de Alport, aí vai ter um monte de causas de glomerulopatias primárias. Mas a gente tem também as doenças glomerulares secundárias, né? Destaque aqui para o diabetes, que vai ser, junto com a hipertensão, são as principais causas de doença renal crônica em adultos, né? Em crianças não, mas em adultos com certeza. A gente vai ter as doenças reumatológicas, né? As colagenoses, principalmente o lúpus aí, como uma causa importante de doença glomerular secundária. A gente vai ter as causas infecciosas, né? A infecção por HIV causa doença glomerular, o próprio vírus da dengue causa doença glomerular, já tem uns relatos aí com o SARS-CoV-2 causando doença glomerular secundária, então muitos vírus causam, né? A gente tem algumas glomerulonefrite difusa agudas pós-infecciosas que raramente evoluem mal, mas em alguns casos podem evoluir, que vão levar a uma doença renal, uma doença glomerular secundária. Bom, a gente teria também as doenças túbulo-intersticiais, as doenças de causa genética, os pacientes que têm pielonefrite crônica por infecções urinárias de repetição, algumas intoxicações, reações adversas a medicamentos. Então, a gente teria esse acometimento túbulo-intersticial. As doenças urológicas, né, são importantes causas de doença renal crônica também, destacando na infância a válvula de uretra posterior, que é uma causa importante de doença renal crônica, é a anomalia congênita dos rins do trato urinário que mais evolui para a doença renal crônica na infância. A gente tem estenose uretral e ureteral, bexiga neurogênica, alguns casos de nefrolitise com acometimento obstrutivo, então tem muita coisa. E doenças hereditárias, né? Desde doença renal policística, a síndrome de Alport, a síndrome de Tony de Bere-Fanconi, né, que é uma tubulopatia generalizada, que eu já comentei aqui em alguma aula para o pessoal que já tem algum tempo que está acompanhando. Então, a gente tem um monte de causa, na verdade. E tem o estadiamento, né? E esse estadiamento ele é baseado fundamentalmente no ritmo de filtração glomerular. A partir daí, nós vamos classificar o estágio da doença renal crônica. Então, se a gente tiver um paciente com o clearance maior que 90, né? E tem uma alteração estrutural, a gente teria uma doença renal crônica estágio 1. Né? Então, o clearance dele é normal, pode estar até aumentado, mas ele tem uma anomalia estrutural. Então, a gente chama de estágio 1. O estágio 2 é o clearance, né? O ritmo de filtração glomerular entre 60 e 89, que é uma diminuição discreta. O estágio 3A seria entre 45 e 59, que é uma diminuição de leve a moderada, né? O estágio 2B já seria uma diminuição de moderada a intensa, que seria de 30 a 44. O estágio 4 já é uma diminuição importante, que seria um clearance de 15 a 29.
E o estágio 5, que seria o rim estágio terminal, seria um ritmo de filtração glomerular menor que 15, que aí você já teria que estar preparando esse paciente para a terapia de substituição renal, seja diálise, seja transplante, o que for que você está programando aí para esse paciente. Bom, outra coisa que é importante é que existe também uma classificação que se baseia na proteinúria, né? E principalmente na albuminúria. Por quê? Porque a gente sabe que se tem um fator de risco importante para deterioração progressiva da função renal, esse fator de risco é a excreção aumentada de proteína na urina. Então, a gente pode, juntamente com o estadiamento, também criar faixas de risco de acordo com o nível de excreção urinária de proteína. Então, se essa excreção urinária de albumina ainda está abaixo de 30, a gente teria uma situação que o risco é baixo, né? que não tem grandes riscos. Se ela está entre 30 e 300, né, a albuminúria na urina de 24 horas, aí a gente já teria um risco considerado moderado. Se for acima de 300, aí é um risco alto, né, uma situação de maior gravidade. Então, isso a gente alia essas duas classificações e gera uma terceira, que combina a albuminúria com alteração do ritmo de filtração glomerular. Então, quando a gente tem o ritmo de filtração glomerular e a albuminúria normal, baixo risco. Quando a gente tem o ritmo de filtração glomerular não muito diminuído e albuminúria normal, baixo risco também. Mas se a gente pular para cá, com albuminúria normal, mas o clearance já reduzido, né, de 45 a 59, o risco passa a ser moderado. Se pegarmos a albuminúria normal e o clearance ainda mais diminuído, de 30 a 44, aí a gente teria alto risco, e abaixo de 30, risco muito alto, independente da presença da albuminúria. Mas olha só, se a gente pega essa outra faixa intermediária, de 30 a 300, essa categoria que era de alto risco, ela passa a ser de risco muito alto. Quer dizer, o fato de ter uma albuminúria mais intensa desloca esse fator de risco. Então, os pacientes com um clearance entre 30 e 44 passam a apresentar risco muito alto, e os pacientes com um clearance até aparentemente razoável, de 45 a 59, passam a ser de alto risco. E aqueles pacientes que tinham o clearance bom, né, esses aqui, por exemplo, maior que 90, eles já são de risco moderado se eles tiverem uma albuminúria moderada, de 30 a 300. Né? Então, isso vai impactar muito. Olha só, se a gente pegar o pessoal com clearance normal, mas com albuminúria alta, né, com mais de 300 miligramas por grama, eles já passam a ser de alto risco, apesar de terem um clearance ainda razoável. Então, isso desloca muito a curva, né? E todo clearance menor que 60, que tem uma albuminúria intensa, todos são de risco muito alto. Então, a gente vê que a combinação dos dois fatores faz com que esse risco aumente muito. Né? Então, é importante a gente levar isso em consideração na hora de classificar e dar o prognóstico para o paciente. Se alguém quiser interromper e perguntar, pode, viu, gente? Não precisa ficar todo mundo mudo, não. Bom, em relação à fisiopatologia, então, né, vamos comentar alguns aspectos. Bom, uma primeira ideia que a gente tem da fisiopatologia é o seguinte: qualquer doença renal, ela vai ter um local que inicialmente é acometido, né? Pode ser o glomérulo, pode ser o túbulo, pode ser o interstício, pode ser o vaso. Mas o fato é que o que vai acabar acontecendo é que quando eu tenho uma lesão, uma doença glomerular, eu vou levar uma esclerose glomerular, que vai levar uma esclerose tubular, uma esclerose vascular, uma fibrose intersticial e uma atrofia tubular. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, que qualquer que seja o local de acometimento inicial, se não houver um jeito de reverter esse processo, ele vai progredir para uma doença renal terminal. Por quê? Porque está tudo muito conectado no néfron. Então, a lesão de uma parte do néfron acaba acarretando em lesão das outras porções do néfron. Então, isso é importante a gente ter essa noção. E outra coisa importante é a gente saber que existem fatores genéticos, existem fatores ambientais que vão influenciar na nossa função renal e na nossa resposta a agressões. E além desses fatores genéticos e ambientais, a gente vai ter uma série de mecanismos de controle da função renal. Mecanismos neurais, aí pensando muito no sistema nervoso autônomo simpático, nós vamos falar um pouco dele.
mecanismos humorais, aqui com destaque ao sistema renina-angiotensina, e mecanismos locais de controle. Aí a gente vai ter óxido nítrico, prostaglandinas, endotelina, uma série de sistemas regulatórios que vão modular essa função renal. Bom, então, começando, né, mostrar um pouco do sistema renina-angiotensina, todo mundo sabe, né, que o fígado produz um angiotensinogênio, que tem 14 aminoácidos. Esse angiotensinogênio ele é clivado por uma enzima chamada renina, produzida principalmente no aparelho justaglomerular dos rins, que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 tem 10 aminoácidos. Aí vem a enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, remove 2 aminoácidos da angiotensina 1, formando esse octapeptídeo, 8 aminoácidos, que é a angiotensina 2. A angiotensina 2, então, vai agir nos diferentes órgãos, aqui está um exemplo, dela estimulando a adrenal e liberando aldosterona. Bom, o sistema renina-angiotensina era entendido dessa forma, né, como um sistema hormonal circulante, baseado fundamentalmente nas ações da angiotensina 2. Mas com o passar do tempo, aqui eu roubei uma figura do pH, né, porque o pH faz figuras magníficas, esse sistema foi sendo ampliado e a sua compreensão muito mais, se tornando cada vez mais complexa. Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que o sistema é formado por múltiplas enzimas, múltiplos peptídeos, e vários desses peptídeos têm ações biologicamente ativas. E, de uma maneira geral, o que se concebe é que a gente teria um sistema clássico centrado nas ações da angiotensina 2, está aqui, né, que a gente comentou da formação dela, e que exerceria uma série de efeitos sobre, principalmente, o receptor do tipo 1, receptor AT1, e esses efeitos incluiriam proliferação celular, resposta pró-inflamatória, proliferativa, estímulo de fibrose, enfim, uma série de ações que poderiam ser deletérias quando em excesso, e a gente teria do outro lado o que a gente chama de um sistema protetor ou contrarregulatório, que vai ser centrado nesse peptídeo, que é a angiotensina 1A7, que a única diferença dela para a angiotensina 2 é o último aminoácido. O último aminoácido da angiotensina 2 é uma fenilalanina. Aí vem uma enzima, que é a ECA2, que é essa enzima aqui, ó, corta essa fenilalanina da ponta da angiotensina 2 e transforma em angiotensina 1A7. 1A7 por quê? Porque ela vai do primeiro ao sétimo aminoácido, idênticos aos da anjo 2. Angiotensina 2 poderia ser chamada de angiotensina de 1A8 e angiotensina 1 de angiotensina de 1A10. Só que criaram essa nomenclatura maluca, então tem umas que são com algarismos romanos e outras que são com numerinhos. Por quê? Só Deus, eu não sei. Enfim, angiotensina 1A7, então, vai ligar num receptor, chamado receptor MAS, e vai exercer efeitos opostos aos da angiotensina 2, que, de maneira geral, são efeitos nefroprotetores. Então, aqui só mostrando o quanto que isso é importante, porque nesse trabalho a gente pesquisou animais com deleção genética do receptor da angiotensina 1A7. Então, esses animais eram absolutamente normais, exceto pelo fato que não tinham angiotensina 1A7. O que aconteceu com esses animais? Aconteceu que eles, ainda jovens, né, começaram a apresentar no tecido renal, deposição de colágeno, né? Então aumentou a fibrose tecidual, aumentou o TGF-beta, e eles começaram a ter também hiperfiltração e microalbuminúria, que a gente sabe que são coisas que marcam uma progressão de doença renal, né? Se a gente pensar, por exemplo, na nefropatia diabética, o primeiro evento de lesão é a hiperfiltração e o segundo, a microalbuminúria. Então, esses animais tinham isso espontaneamente numa idade bem precoce. Então, aqui mostrando a fibrose, aqui mostrando outro marcador de fibrose, que é o TGF-beta, aumentado nesses animais, e a hiperfiltração e a microalbuminúria. Bom, então a ideia, né, que se obteve, né, que é vigente até hoje, é que a gente teria um sistema formado por dois eixos. Um eixo que é composto pela enzima conversora de angiotensina 2, receptora T1, que promoveria fibrose e inflamação. O outro eixo, que é formado pela ECA2, que é uma enzima parecida com a enzima conversora de angiotensina, mas com algumas pequenas diferenças, angiotensina 1A7 e receptor MAS. Né? E a ECA2 está na moda porque ela é o receptor do SARS-CoV-2. Né? Então, todo mundo está de olho na ECA2.
Bem, e o que aconteceria? Se eu tivesse um bloqueio dessa via, por exemplo, pela ausência do receptor MAS, ocorreria um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina. Um bloqueio dessa via poderia ser também pela ligação do SARS-CoV-2 com a ECA2 e tirando a ECA2 da membrana e jogando ela para dentro da célula e perdendo o seu efeito de formar anjo 1A7, por exemplo, né? Esse desequilíbrio do sistema renina-angiotensina levaria a hipertensão glomerular e proteinúria, levaria a retenção de água e retenção de sódio, então retenção hidrossalina, e levaria a deposição de fibrose, né, de colágeno no tecido renal. Então, levaria a fibrose intersticial e fibrose glomerular. Então, perda, né, daqueles néfrons acometidos. Então, a ideia, né, que ficou um pouco foi essa, né? E a gente sabe bem que a gente tem alguns mediadores, como o sistema nervoso simpático, angiotensina 2, endotelinas, vasopressina e tromboxane A2, que promovem uma vasoconstrição muito exacerbada da arteríola eferente. E essa vasoconstricção preferencial da arteríola eferente faz com que haja hipertensão glomerular. Por quê? Porque está chegando sangue aqui, você fecha a eferente, você força a filtração em alta pressão aqui pelo glomérulo. Essa hipertensão glomerular acarreta em aumento de pressão de filtração e proteinúria. Vai ativar mais sistemas locais ainda que vão levar à deposição de matriz, fibrose intersticial e glomerulosclerose. Então, nessa perspectiva, a ideia é que a angiotensina 1A7 pode antagonizar esses efeitos, na medida que ela evita essa vasoconstricção eferente e causa, inclusive, vasodilatação da arteríola aferente. Então, ela teria esse efeito renoprotetor. Bom, corroborando um pouco com essa ideia da importância, né, do sistema renina-angiotensina na doença renal crônica, né, esse estudo aqui a gente dosou as moléculas do sistema renina-angiotensina em crianças com doença renal crônica. A gente dividiu basicamente em 4 grupos. Crianças saudáveis, pareadas por idade e sexo, crianças com doença renal crônica moderada, um clearance em torno de 35, normotensas, crianças com doença renal crônica na mesma magnitude, um clearance em torno de 35, mas hipertensas, e crianças em hemodiálise, que já tinham uma doença renal crônica em estágio terminal. Então, basicamente, esse estudo teve esse desenho. E o que a gente encontrou foi o seguinte, que, só mostrando, né, que aqui o clearance desses pacientes normotensos e hipertensos era virtualmente o mesmo. E aqui os pacientes com doença renal terminal, que tinham um clearance muito reduzido, né, de 9, então bem abaixo de 15, que é aquele limite que a gente comentou, que a gente classifica como doença renal crônica estágio 5 ou doença renal crônica terminal. E aqui mostrando a filtração glomerular normal das crianças saudáveis, né? 138,4, mais ou menos 15,7. Pronto. Aqui o resultado principal, né? Que a gente achou que a barrinha preta é a angiotensina 1, a barrinha achurada é a angiotensina 2 e a barrinha branca é a angiotensina 1A7. Então, o que a gente viu? Que nos controles, os peptídeos são em nível baixinho. Nos pacientes com doença renal crônica, porém normotensos, os peptídeos foram baixos, mas quando eles têm hipertensão associada, esses peptídeos se aumentam bastante. E quando eles têm doença renal crônica terminal, a gente tem um aumento ainda mais acentuado de anjo 1 e anjo 1A7. E anjo 2 não muda tanto do clearance de 35 para um clearance de 9. Então, a gente percebeu isso. E aí a hipótese que a gente teve na época é que poderia haver uma disfunção desse receptor da angiotensina 1A7. Quer dizer, ela aumenta, mas não está sinalizando, não está conseguindo ligar no receptor e fazer a sua função. Né? Parecido um pouco com aqueles camundongos que tinham deleção genética do receptor MAS. Então, hipotetizamos isso nessa época, né? Isso, e aqui mostrando, então, essas diferenças, né? Essa 1A7 muito alta na doença renal crônica estágio terminal. Outra coisa interessante que a gente comparou nesse estudo foi quem usava inibidor da enzima conversora e quem não usava. Tanto no grupo de crianças hipertensas com clearance em torno de 35 ml por minuto, quanto nos pacientes com doença renal crônica terminal e o clearance menor que 9, né? Em torno de 9.
Então, o que a gente viu? Que nesse grupo, oh, desculpa, gente, achei que tinha um quadradinho. Nesse grupo que usava o inibidor da ECA, havia um aumento maior dos níveis de angiotensina 1A7, o que já foi observado em animais de experimentação, né? Porque você inibe a ECA, você desvia o metabolismo do sistema para formar 1A7. Outra coisa que a gente viu que quando a gente inibia a ECA, a gente conseguia reduzir os níveis de angiotensina 2, quer dizer, funcionava, muito bom. Por outro lado, quando a gente pegava aqui nos pacientes com doença renal crônica terminal, mesmo inibindo a ECA, a gente tinha formação de anjo 2 por outras vias, porque o nível de anjo 2 não mudou nada do grupo que não usava ECA com o grupo que usava ECA. Então, sugerindo que outras enzimas eram ativadas. E já tem evidências disso acontecer de fato. Mas a gente conseguia aumentar 1A7, foi esse aumento enorme que a gente verificou, né? Aumentava nos dois grupos, mas principalmente nos que usavam inibidor da ECA. Só que esse aumento não se traduzia num efeito benéfico, né? Então, mostrando isso daí. Bom, então, essa historinha aí, resumindo um pouco, a 1A7 ligando no receptor MAS causa vasodilatação, inibição do crescimento celular, diminuição da inflamação, diminuição da fibrose, diminuição da trombose, efeito antioxidante. Ao passo que a angiotensina 2 se ligando no receptor AT1 causa vasoconstricção, crescimento celular, efeito profibrótico, protrombótico, pró-oxidante e síntese e secreção de aldosterona, né? Alguns efeitos que a gente listou aqui. Outra coisa que é importante para a gente compreender um pouco a importância desse sistema é a sua interação com as moléculas inflamatórias. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem todos os receptores para as angiotensinas, tem ECA2 na membrana, tem receptor MAS, tem AT1 em todas as células do sistema imune. Então, a gente tem isso no linfócito, tem isso no macrófago, tem isso no neutrófilo e tem isso na célula dendrítica. Então, isso mostra que esse sistema interage de forma muito intensa com as células do sistema imune. Né? E dessa forma, essa interação pode favorecer progressão de lesão renal, né? Como tem sido verificado em algumas circunstâncias. Então, a ideia é que se a gente tiver a ativação dessa via protetora, né, que é ECA2, anjo 1A7, receptor MAS, a gente vai ter alguns efeitos benéficos no rim. Então, a gente vai ter vasodilatação da arteríola aferente, aumentando o fluxo sanguíneo renal, regulação da filtração glomerular e diminuição da perda de proteína. A gente vai ter uma modulação da excreção de sódio e água, que vai depender do estado do animal. A gente vai ter liberação de outros mediadores vasoativos, como prostaglandina e óxido nítrico, vai ter diminuição de fibrose. Então, isso tudo vai ser muito bom se esse sistema estiver ativado. Mas, por outro lado, se esse sistema estiver inibido, o que eu vou ter? Hipertensão glomerular e proteinúria, quer dizer, coisa que vai levar à lesão progressiva do glomérulo, retenção de água e sal e deposição de tecido colágeno, fibrose tecidual, que vai fazer eu perder aquele néfron, né? Então, e se eu tiver essa perda progressiva, eu vou acabar chegando numa doença renal crônica estágio terminal. Aqui mostrando, gente, o tanto de vias que anjo 2, ao se ligar ao receptor AT1, o tanto de coisa que ela estimula em termos de estresse oxidativo, em termos de ativação de fatores inflamatórios, sinalizam para a inflamação, e ativação de fatores fibrogênicos. Então, são uma série de rotas pró-fibróticas e pró-inflamatórias que a angiotensina 2 sinaliza ao se ligar no receptor AT1. Então, a gente tem, por exemplo, aumento do TGF-beta, a gente tem liberação de citocinas e quimiocinas e moléculas de adesão, recrutamento de células inflamatórias e mais inflamação. A gente vai ter estímulo à formação de miofibroblastos, deposição de matriz extracelular, fibrose. A gente vai ter alteração de podócitos, né, que são as células lá da barreira de filtração, que são importantes para processo de filtração glomerular, alteração de células epiteliais, envelhecimento e morte celular, tudo isso levando a uma perda de função renal e proteinúria. Então, é uma cascata metabólica e inflamatória muito importante dessa interação de anjo 2, receptor AT1 e resposta pró-inflamatória, pró-oxidativa e pró-fibrótica. Né? Então, isso vai ser bastante importante em termos de progressão da lesão renal.
Aqui também mostrando, né, que outra coisa que pode impactar bastante na ocorrência, né, de uma doença renal crônica é alguma injúria renal aguda. Né? Então, quando a gente tem uma injúria renal aguda, a gente tem que ter algum processo de regeneração celular, que pode ser um processo bem sucedido, mas pode ser também um processo mal sucedido, que leva, por exemplo, à morte de células tubulares, que leva, por exemplo, à alteração do fenótipo dessas células, não vão comportar mais como uma célula tubular, mas vai virar um fibroblasto e vai levar à fibrose tubulo-intersticial. Pode ser um estímulo a uma resposta inflamatória mais acentuada. Então, qualquer coisa que leve a uma injúria renal aguda pode ter um caminho favorável de resolução e melhora completa, mas também pode ter um caminho desfavorável de morte celular, alteração de fenótipo das células, inflamação e fibrose. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Quer dizer, insuficiência renal aguda recupera tudo. Não. Tem um grande percentual de indivíduos que sofrem uma injúria renal aguda, mesmo que ela seja inicialmente pré-renal, mas que não recuperam totalmente a sua função, e a chance deles desenvolverem uma doença renal crônica futura é grande. Se é que isso já não se instalou. Aqui mostrando também a importância da inflamação na doença renal crônica. Né? Então, a gente tem tanto a inflamação aguda quanto a inflamação crônica, né? A inflamação aguda representada principalmente por neutrófilos e macrófagos, né? Quanto a inflamação crônica representada por linfócitos, capazes de promover a lesão glomerular, que acaba levando à lesão tubular. Né? Então, essa inflamação pode promover dano no glomérulo, e esse dano no glomérulo, essa lesão do glomérulo, pode levar à proteinúria, que vai fazer um ciclo vicioso, vai fazer mais lesão ainda. A gente tem mudança fenotípica das células, disfunção endotelial, morte de podócito, produção de matriz extracelular, enfim, tudo isso culminando, né, com uma alteração que pode se cronificar, levar à glomerulosclerose e levar também à perda, à morte celular, né, e perda daquele glomérulo. Então, a gente tem essa cascata inflamatória como um mecanismo importante de lesão renal. Né? Bom, claro que eu fiz um overview bem rapidinho, né, gente? Podia falar de cada uma dessas coisas com muito mais detalhe, mas a ideia é para vocês terem uma visão mais global do tema. Em termos de manifestações clínicas, a primeira coisa a dizer é que elas são dependentes da doença de base e do estágio da doença. Da doença de base, por quê? Porque eu posso ter uma doença de base, por exemplo, que é diabetes. Então, as manifestações clínicas vão ser do diabetes e a gente vai ter uma progressão da lesão renal de acordo com essa manifestação. Se a insulina, se o paciente é controlado ou não, quantos anos de doença, enfim. Mas eu posso ter também um paciente cuja doença de base é uma válvula de uretra posterior, né, que é uma malformação dos rins do trato urinário. Então, ele já nasce com aquele acometimento. Então, isso vai ter uma forma de expressão diferente. Então, a doença de base é importante para a gente pensar nessas manifestações clínicas. E claro que o estágio da doença. Se a gente pegar uma doença renal crônica estágio 2, geralmente o paciente não tem muita manifestação clínica. Se a gente pegar uma doença renal crônica estágio 4, aí sim o paciente vai ter diversas manifestações sistêmicas. Estágio 5 nem se fala. Né? Então, a gente poderia mencionar um pouco sobre essas manifestações, mas eu escolhi 4 para a gente detalhar um pouquinho mais. Eu vou falar um pouco do que seriam essas manifestações sistêmicas, da anemia na doença renal crônica, da doença mineral óssea e da doença cardiovascular. Escolhi essas aí porque eu acho que são importantes. Então, em termos de o que a gente chama de manifestações sistêmicas, uma doença renal crônica vai afetar todos os órgãos e sistemas. Ninguém escapa, vamos dizer assim. Então, olha só, se a gente pegar da coisa mais boba, que seria a pele, né, afeta. Vai dar uma pele seca, pode dar prurido, pode dar uma pigmentação amarronzada, pode dar uma pigmentação avermelhada, parecendo uma porfiria, mas não é porfiria. Então,
pode dar essas coisas. Gastrointestinal dá muita náusea e vômito, principalmente quando é uma doença renal crônica mais avançada. Perda do apetite é muito comum. Criança, a gente vê que a criança desnutre muito quando ela tem uma doença renal crônica mais avançada. Do ponto de vista ósseo, né? Nós vamos falar com mais detalhes, mas a gente vai ter osteopenia, risco de fratura, né? Nós vamos comentar isso aqui mais. Do ponto de vista muscular, enfraquecimento, desgaste muscular, cãibras. Do ponto de vista hematológico, o principal é a anemia, mas a gente tem também uma certa disfunção plaquetária, pode ter alguma maior chance de fenômenos tromboembólicos, então a gente tem alterações hematológicas. Cardiovascular super importante, né? Então a hipertensão, a doença coronariana, a hipertrofia de ventrículo esquerdo, sobrecarga de volume, então uma série de impactos sobre a função cardíaca. E neurológicos, né, neuropsicológicos também são muito importantes. A gente tem, por exemplo, que os pacientes com doença renal crônica têm maior incidência de ansiedade e depressão, eles podem ter neuropatias periféricas, eles podem ter convulsões por causa dos distúrbios metabólicos, incapacidade de concentração, comprometimentos do sono. Então, um monte de alterações neuropsiquiátricas são comuns nesses pacientes. Não pode dar tudo em qualquer órgão, né? Porque, afinal, o rim é o rim, né, gente? Cá entre nós, né? Então, falando da anemia, né? Pegando um pouquinho cada uma dessas alterações. Então, nós temos uma série de coisas que vão proporcionar essa anemia. Então, vamos começar aqui com a função hormonal do rim, que é de produzir eritropoetina. Então, como o rim está com suas funções comprometidas, não só as funções tubulares, de filtração, mas também suas funções hormonais, a gente vai ter uma diminuição da produção de eritropoetina. Essa diminuição da produção de eritropoetina vai fazer com que na medula óssea não haja a eritropoese normal, então vai acarretar numa inibição da eritropoese, né? Então, isso é um primeiro fator. Outro fator importante é o fato de que a gente tem um estímulo à resposta inflamatória. Então, a gente tem a liberação, né, de interferon, TNF, interleucina 1, 6, interleucina 10, e esse mecanismo inflamatório vai levar a alterações do metabolismo, né? Vai interagir com o metabolismo do ferro. Então, a gente vai ter aumento de ferritina, aumento de metal de valente 1, aumento de receptores de transferrina. Isso vai afetar a função do macrófago, que vai degradar eritrócitos. Então, vai ter uma maior fagocitose e degradação de eritrócitos. Então, você não forma, você degrada o que você tem. E como se não bastasse, essas moléculas inflamatórias vão afetar o fígado, aumentando, aliás, não diminuindo, mas aumentando a produção de epsidina, isso. E a epsidina diminui a absorção de ferro pela inibição da ferroportina. Então, a gente vai ter tudo para ter anemia. Não produz, reabsorve menos ferro da dieta e ainda por cima degrada as hemácias que tem e não vai ter uma reposição no mesmo ritmo da degradação. Bom, e a doença mineral óssea? Como é que é isso, né? Tem uns especialistas aqui, se elas quiserem falar. Né, Vitória e Urso? Bom, mas é o seguinte, vamos Ô, prof. Oi. Oi? Especialista nada. Não? Eu estava achando que era. Enganei. Vamos lá. Então, o rim diminui sua função. Beleza. Uma vez que o rim diminui sua função, ele filtra menos. Se ele filtra menos, ele excreta menos. Então, eu gosto de começar por aqui. Diminui a excreção de fósforo. Se diminui a excreção de fósforo, aumenta a quantidade de fósforo no sangue. Então, essa é uma primeira história. Bom, essa diminuição da excreção de fósforo, ela se acompanha da diminuição dessa proteína, do cloto. Diminuição de fósforo e diminuição do cloto estimulam essa molécula, que é o FGF23, Fibrous Growth Factor 23, né? 23, se quiser falar. Então, aumenta o FGF23. Muito bem. Aumento de FGF23 vai servir para estimular a reabsorção óssea. Ah, tá bem, mas tem mais problema ainda.
o rim não está formando o calcitriol, que é a formativa da vitamina D, né? A gente lembra que a vitamina D sofre uma primeira hidroxilação no fígado, formando 25 hidroxivitamina D. E para ela ser vitamina D ativa, ela precisa de uma segunda hidroxilação no rim, que vai ser a 1,25 de hidroxivitamina D. Pronto, então isso não forma. Se isso não forma, a gente não tem reabsorção de cálcio da dieta. Se a gente não tem reabsorção de cálcio da dieta, ainda tem um fósforo alto, o que vai acontecer? Esse fósforo alto pode combinar com um pouco do cálcio que tem e fazer calcificação metastática, e como eu não estou absorvendo cálcio da dieta, eu vou ter pouco cálcio no sangue. Se eu tenho pouco cálcio no sangue, eu estimulo o paratormônio. Ah, tá bem, o paratormônio vai corrigir o cálcio, mas vai piorar mais ainda o remodelamento ósseo, vai fazer mais reabsorção óssea. E como se não bastasse, ainda vai estimular mais ainda o FGF23. Então, é um ciclo vicioso que vai culminar em cada vez mais a alteração óssea. E o único jeito da gente tentar reverter esse ciclo vicioso é diminuindo o fósforo no sangue, aumentando o cálcio no sangue, repondo vitamina D. É o que a gente tem para fazer, né? Então, o tratamento vai ser tentando reverter todo esse desarranjo metabólico que é decorrente da doença renal crônica, né? Deu para entender, gente? Deu. Deu? As especialistas querem completar? Ana, tá tudo perfeito. Então, tá bom. Bom, então, não só, né, o paratormônio, quanto o nível de fósforo estimula o FGF23, mas a diminuição de cloto, eu já falei, alteração do cálcio, a falta da vitamina D, a falta de eritropoetina, a inflamação e a deficiência de ferro. Então, tem um monte de coisa que estimula o FGF23. Então, na verdade, assim, numa doença renal crônica, todas essas alterações que a gente estava descrevendo e vendo, são fatores que estimulam a produção do FGF23. Então, se você não atuar nessas coisas, a doença óssea é inevitável, né? Não tem como não acontecer. E isso, às vezes, em estágio 3, né? Não precisa ser no estágio terminal, isso já vai estar acontecendo de forma precoce. Bom, e a doença cardiovascular, né? Ela também vem junto muito com a doença mineral óssea, né? Por que ela vem junto? Porque uma série de fatores que estão relacionados à doença mineral óssea também estarão relacionados à doença cardiovascular. Então, por exemplo, se eu tenho um fósforo alto e o cálcio está razoável, não está tão baixo, porque o paratormônio acertou, né? O paratormônio está alto. O cálcio combina com o fósforo e precipita, formando calcificação vascular. Calcificação vascular vai ter um impacto muito grande, né, do ponto de vista cardiovascular. Então, a gente vai ter essas alterações. Outra coisa que vai afetar, que vai trazer a doença mineral óssea acarretando função cardiovascular, seria a resposta inflamatória, né? Quer dizer, resposta inflamatória tanto afeta a função cardiovascular quanto favorece doença mineral óssea, né? Então, a gente vai ter uma série de fatores que vão contribuir para esse processo, né? E um fator importante é o próprio FGF23, que é um fator que estimula a hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Então, o próprio FGF23, que faz todo esse desarranjo do ponto de vista mineral ósseo, ele também afeta a função cardiovascular na medida que ele promove hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Então, tem essa história aí. Então, vamos lá, as manifestações cardiovasculares. O que nós vamos ter? Se a gente pegar a doença renal crônica estágio 1 e 2, a gente vai ter pouca coisa, geralmente, mas a gente pode ter um paciente com outros fatores de risco para doença cardiovascular, como, por exemplo, paciente que fuma, é obeso, é hipertenso, dislipidêmico, vai ter um processo de inflamação crônica, então isso aqui pode agravar, já pode começar a fazer alteração cardiovascular. Ele pode ter uma predisposição genética, ele pode ter um diabetes, então isso tudo também já precocemente começa a afetar
o sistema cardiovascular, né? Então, você já pode ter remodelamento cardíaco, alteração hormonal, hipertrofia e disfunção ventricular, né? Principalmente disfunção diastólica. Então, você já pode ter alguns processos, né, de calcificação, inflamação, já em fases precoces. Se a gente vem em estágios moderados, aí a gente já vem com a doença mineral óssea comendo solta, a gente já vai ter anemia, que vai acarretar a função cardiovascular, a gente vai ter toxina urêmica em quantidade muito maior, porque está filtrando pouco, alteração do estado nutricional, geralmente certo grau de desnutrição, retenção de sal e água, que vai comprometer a função cardíaca, porque vai ter uma sobrecarga hidrossalina, e a inflamação crônica, que vai ser mais acentuada ainda. Então, mais lesão cardíaca. E no estágio final, aí que a coisa sambou mesmo, né? Porque a gente vai ter calcificação intravascular, vai ter uma anemia muito mais intensa, desnutrição, muito mais toxina urêmica, muito mais inflamação. Então, aí a gente vai ter realmente uma repercussão muito grande sobre o coração, né? E claro que a gente vai ter marcadores que podem mostrar essa repercussão sobre o coração, né, Fernanda? Então. Tô aprendendo, viu? Tem muita coisa aí. Então, a gente pode ter, né, a troponina, peptídeos natriuréticos, enfim, proteínas de fase aguda. Então, a gente pode ter um monte de marcadores que refletem para a gente, né, nesses diferentes estágios, diferentes gravidades, a lesão do coração, né? Então, ela é bem importante aí. O que mais mata os pacientes com doença renal crônica são as alterações cardiovasculares, né? Então, só para mostrar essa importante interação. Bom, diagnóstico. Como que é o diagnóstico? Primeira coisa é estabelecer a causa da doença renal crônica, né? Então, isso pode ser de acordo com a história do paciente. Então, pode ser um paciente que eu suspeito de uma doença autoimune. Então, eu vou fazer exames para pesquisar a doença autoimune, vou dosar complemento. Pode ser um paciente que eu suspeito que ele teve uma virose prévia, fazer os exames disso. Não, é um paciente com uma malformação dos rins do trato urinário. Aí eu vou fazer exames de imagem. Não, é um paciente com uma doença genética, tem uma história familiar positiva, eu posso fazer um teste genético. É uma doença glomerular, mas ela afeta a família toda, uma biópsia renal, enfim. Então, a propedêutica vai ser muito direcionada pela causa de base. E a gente sempre deve tentar estabelecer etiologia. Por quê? Primeiro, para a gente ter uma noção de prognóstico. E segundo, para a gente saber se esse paciente tem uma doença que pode recidivar no rim transplantado. Porque até hoje o melhor tratamento para doença renal crônica é o transplante renal, que não é grande coisa, mas é o melhor, tá? Porque diálise é uma coisa horrível, né? Então a gente tem que fazer tudo para transplantar. Mas para transplantar alguém, a gente tem que saber a doença de base, porque pode ser uma doença de base que possa recidivar no rim transplantado. Pode ser uma doença de base que exija que eu faça um transplante de rim e de fígado. Por quê? Porque é uma doença metabólica que eu sei que se eu não trocar o fígado, vai acabar com o rim transplantado, vai depositar aquela substância toda de novo no rim transplantado, né? Então, a gente precisa desse tipo de definição para poder tratar de uma forma mais precisa. Sempre a gente vai avaliar os marcadores de disfunção renal, aqui eu pus o que é mais comum, né? Na prática clínica, creatinina, ureia, ácido úrico. Hoje a gente faz fácil também cistatina C, tem muito laboratório que faz, né? Não tem nenhum que é maravilhoso aqui, mas serve para a gente acompanhar. Avaliar sempre distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, então sempre a gente vai pedir, né, os eletrólitos todos, sódio, potássio, cloreto, cálcio, fosfato, magnésio, fazer uma gasometria, pode ser venosa, porque a gente está olhando a parte metabólica, né, mas tem que pedir. Avaliar anemia, deficiência de ferro, deficiência de folato B12, então isso a gente vai sempre investigar, porque esse paciente vai estar desnutrido. A diálise, se ele tiver em diálise, aí é pior ainda, porque a diálise vai ainda mais depletá-lo dessas coisas, depleta folato, depleta B12, né? B12 é hidrossolúvel, diálise tira. Diálise não tira vitamina lipossolúvel, mas hidrossolúvel tira. Então, vitaminas do complexo B, a diálise tira tudo. Tanto que a gente deve sempre suplementar o paciente. Avaliar a doença mineral óssea, né? Aí vai ser o paratormônio, cálcio, fósforo, dosar vitamina D,
a fosfatase alcalina, de preferência, fração óssea. Se tiver jeito de dosar FGF-23, é ótimo. Né? No nosso meio, não, porque é uma dosagem ainda relativamente cara, mas que seria muito útil. E em alguns pacientes fazer biópsia óssea. Né? Tem alguns pacientes que a gente acaba precisando, que a doença é muito grave, tem que avaliar. E sempre avaliar a doença cardiovascular. Então, eletro, eco, pesquisar a calcificação vascular, isso faz parte. Então, assim, tirando o estabelecimento da etiologia, esses outros 4 itens que eu elenquei aqui são avaliações que, rotineira e periodicamente, a gente deve fazer num paciente com doença renal crônica. Principalmente se for doença renal crônica terminal. A gente tem que fazer com bastante, assim, bem pertinho uma avaliação da outra, né? E claro, quanto pior o estágio da doença renal crônica, mais de perto a gente tem que fazer essas avaliações. E o tratamento, gente, que é triste, né? Tem quase nada para fazer. Bom, então o que a gente faz? O que a gente tem hoje para reduzir a progressão da doença renal crônica, com evidência, é o uso de moléculas que bloqueiam, de medicamentos, falei tanto em molécula, né? Não é molécula, é medicamento que bloqueia a via clássica do sistema renina-angiotensina. Então, inibidores de ECA e bloqueadores de receptores angiotensinéticos são drogas com sabido papel nefroprotetor. Tá? Então, a gente, né, vai usar essas drogas para controlar a hipertensão e controlar a proteinúria, basicamente com essas 2 finalidades. Mesmo que o paciente seja normotenso, mas se ele possui proteinúria, a gente vai tentar controlar essa proteinúria usando o inibidor da ECA ou um bloqueador de receptor angiotensinético, ou até mesmo combinando os dois, tá? No mesmo paciente. Isso tem um efeito antiproteinúrico e de certa forma, retarda a progressão da lesão renal. Não reverte, mas retarda. Tratar anemia, sempre. Reposição de ferro, folato, se houver deficiência. Uso de eritropoetina, quando a gente está no estágio mais avançado da doença, que não adianta repor ferro e folato, vai ter que estimular a medula óssea com eritropoetina e, eventualmente, a gente tem até que transfundir esse paciente. Mas é claro que vai ser só para dar uma equilibrada nele, o tratamento mesmo vai ser com a eritropoetina, se for um estágio avançado, e com reposição desses elementos ferro e folato, se ele estiver com deficiência deles. Tratar a doença mineral óssea. O que a gente faz, na verdade? A gente faz quelante de fósforo. Primeira coisa que sempre tem que fazer é abaixar o fósforo do sangue. Então, usar, né, os quelantes que a gente tem para o fósforo. Tem um arsenal grande de medicamentos, eu não quis ficar entrando em detalhes, porque senão a aula ia ficar infinita. Tá? Usar a vitamina D ativa, né? Mas isso eu só posso usar depois que o fósforo controlou. Por quê? Porque a vitamina D ela aumenta a absorção intestinal de cálcio e de fósforo. Então, se eu tiver com fósforo alto, eu aumentar a absorção intestinal de cálcio e fósforo, aí eu vou fazer calcificação para tudo que é lado. Então, eu tenho que quelar o fósforo, normalizei o fósforo, aí eu dou vitamina D, para tentar normalizar o cálcio. Se só a vitamina D não bastar, às vezes eu tenho que dar alguma suplementação de cálcio, mas o fósforo tem que estar quelado e controlado. E algumas vezes a coisa é tão descontrolada que eu tenho que tirar a paratireoide, para poder ver se para de fazer a reabsorção óssea. Né? Então, mas isso geralmente não é o principal. Geralmente, com quelante de fósforo e vitamina D, a gente controla razoavelmente bem os pacientes pré-dialíticos. Os dialíticos é que começam a conturbar mais, né? Então, tratar doenças cardiovasculares. Então, sempre controlar a hipertensão, dislipidemia, diabetes, quer dizer, tentar controlar todo fator de risco associado à doença cardiovascular. E, eventualmente, se o paciente já tiver uma doença cardiovascular instalada, você vai fazer o tratamento de acordo com a indicação daquela doença cardiovascular, né? Sempre tentar preparar o paciente para transplante ou para diálise, né? Se a gente conseguir transplantar antes de dialisar, é o mais desejável, né? O que a gente chama de transplante pré-emptivo, quer dizer, você está vendo que ele vai deteriorar a função renal, você já começa a prepará-lo para um transplante. E aí, quando ele já está perto de um clearance de precisar de diálise, ele já transplanta, porque aí ele já fez direto essa terapia de substituição renal. Infelizmente, isso no nosso meio é difícil e raro, mas existe. E se não tem como transplantar mais rápido, você vai ter que preparar ele para diálise.
Se for uma diálise peritoneal, você tem que pôr um catéter no peritônio. Se for uma hemodiálise, você tem que fazer uma fístula, né? Arteriovenosa. Então, você tem que preparar o acesso vascular para a hemodiálise, uma fístula, um catéter, e o acesso para a diálise peritoneal, que seria um catéter no peritônio. É importante verificar a questão de imunização, tá? Porque isso é importante em relação ao paciente que vai fazer diálise, né? Para você saber como é que você vai ter que separar dos outros, se ele é imune ou não, principalmente questão da hepatite B, né? É importante a gente saber isso. Bom, acho que era isso. Falei demais, nossa senhora. Ninguém perguntou nada, então agora podia perguntar. Senão eu vou ficar muito frustrada. Ana, é muita gente, a gente fica inibida. Ah, que bobeira, Vitória. Eu tenho uma dúvida, Ana. Ah, ainda bem, que bom. Graças a Deus. Quanto às alterações de pele que você falou, Sim. tem alguma relação, tem alguma alteração de percepção de frio e calor no paciente, termorregulação, algo desse tipo? Pode ter uma neuropatia periférica, sim, principalmente se for diabético. Aí tem mesmo. Piora a neuropatia. Ah, tá. Mas não sistêmico. Não. Por exemplo, o paciente que passa a sentir mais frio. O paciente urêmico, ele pode ter tudo, tá? Um paciente assim, quando a gente fala urêmico, não é só ureia, né? Mas com uma série de toxinas nitrogenadas altas, ele pode ter tudo que você imaginar do ponto de vista neurológico, mas assim, não é nada específico de calor e frio, não, entendeu, Matheus? Uhum, tá. E naquela tabela que você mostrou, da urina 24 horas, o valor de proteinúria sempre tem uma relação de albumina-creatinina ou tem só uma proteinúria, vamos dizer, isolada, assim que você Não, leva ali em consideração? eles colocaram aquela tabela para simplificar, você fazer só uma relação de albumina-creatinina em amostra única, entendeu? Para você não ter que colher urina de 24 horas toda vez. Ah, tá, entendi. Tá? Então, ali é a relação albumina-creatinina em amostra, né? Então, você dosa albumina, dosa creatinina, divide uma pela outra, se der maior que 300 é porque você tem uma proteinúria franca, entendeu? Tá bom, obrigado, entendi. Nada. Acaba que fica o mesmo valor. Fica. Uhum. Nessa mesma parte, Ana, quando que é recomendado que a gente encaminhe um paciente para o nefro para acompanhar uma Essa é uma DRC? excelente pergunta, né? Eu acho, Rafa, sim, vou dar uma opinião, né? Eu acho que uma DRC acima de estágio 2, eu acho que tem que encaminhar. Porque o que acontece? O paciente que é uma DRC estágio 3, dificilmente ele vai reverter alguma coisa, ele já vai ladeira abaixo. Então, a rapidez que ele vai ladeira abaixo depende da doença de base, depende do controle que ele fizer mais a miúde, né? Então, eu acho que até DRC 1 e 2 o clínico poderia cuidar, mas DRC 3 eu acho que tem que ser o nefro. Então, Se for criança, eu acho que é sempre. Oi? A partir do moderado risco, então. A partir do moderado risco. E se for criança, eu acho que é a partir do mínimo risco. Uhum. Porque aí eu acho que é mais complicado ainda. Tá. O que mais, gente? Lucas. Ana, você falou de cistatina C. Uhum. Tem como pedir isso aqui nesse país? Tem sim. Pardini faz, Lustosa faz, todos esses laboratórios comerciais assim fazem, né? Lá no HC não faz não, mas nesses laboratórios todos fazem. Eu acho que até alguns hospitais já estão fazendo. O Matheus, que trabalha num monte, deve saber. Oi? Como é que é? Na época que a gente aprendeu, eu acho que falaram que não era muito disponível e tal. Não, mas agora é. Agora é sim, é bem disponível. O Mater Dei pagando deve fazer. Fazem, né? Eu imaginei. Pagando eles fazem qualquer coisa.
Tá certo. É. Eita. É o meu relógio falando. De vez em quando ele faz isso. Ana, o que você achou desse fundo do Rafael? Uai, eu achei bacana, né? Ele tá na praia, que legal. Pra disfarçar a bagunça do meu quarto. Tá certo. Eu tô na praia, mas tá uma chuva desgraçada. Entendi. Frio. Uai, que bom. Aqui diz que amanhã vai esfriar. Vamos ver. Tô rezando, tô orando. Nossa, eu tô rezando muito, Ana. Tava muito quente hoje. Tava Que mesmo. isso. É muito... Vamos ver, né? O que mais, galera? Que vocês querem perguntar mais alguma coisa? Deu para entender? Não deu? Tô bem impressionado com a paratireoidectomia. Hum, Aí que dá muita lesão na tireoide também. dá. Isso é o último caso. Isso é um tratamento assim, último caso. Você não consegue controlar o paciente de jeito nenhum, aí você tira para a tireoide. Mas é tipo fim de linha para tratar, entendeu? Pra dar na mão do cirurgião tem que estar desesperado, né? Tem que estar. Ai, ai.